Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso Acelera Contador, contando aqui histórias, né, que inspiram, que fazem a diferença e que levam a gente aí a sempre estar procurando traçar a nossa rota para os melhores caminhos. Estamos aqui com ele hoje, Amaury Aranha. Ele nada mais, nada menos que ele é pós-doutor em contabilidade na FEA USP de São Paulo, 19 anos no Sistema Financeiro Nacional na área de gestão de crédito e investimentos, formação em contabilidade e economia, professor de graduação e pós-graduação em disciplinas de contabilidade, finanças e economias há 27 anos, principalmente em IES da região metropolitana de Campinas, e também gosta de ir para a cozinha aos finais de semana, né? Participa de um coral de música popular, toca flauta transversal, faz musculação e natação. Realmente é um currículo assim, de dar inveja. Seja muito bem-vindo, Amaury. Obrigado, gente. Seja bem-vindo. Demais estar aqui na Matur. A Matur Campinas tem uma possibilidade muito grande de crescimento. Ser diretor de negócio da Matur Campinas está sendo uma experiência sensacional. E essa união da minha experiência, né, curricular com o conhecimento da Matur. Isso, para mim, tem dado uma condição de ser reconhecido não só, né, nas áreas de economia, que eu também sou formado em economia, né, na área como professor e na área de consultoria, e agora, né, com a Matur Contabilidade, que isso está... em poucos meses a gente já tem tido bons resultados aí de procura de conhecimento pela Matur, de clientes que vêm vindo fazer várias propostas de perfis diferentes, mas uma clientela que vai dar muita sustentabilidade à Matur Campinas. Que bom. E é engraçado, né, que isso soma, né, a todo esse nome que a Matur tem, então, essa robustez com a sua história de muitos anos, a sua credibilidade. Então, realmente, não tem como não ser uma história de sucesso, né? E muita credibilidade, muita confiança dos clientes que estão te procurando, né? É muito interessante. E nesse período da reforma tributária, o conhecimento e quem tem um desenvolvimento mesmo, né? E uma capacidade de se agilizar no processo do conhecimento e começar a entregar as coisas com mais rapidez, né? Isso faz um diferencial. E com o suporte que a gente tem aqui da Matur Contábil, isso tem ficado muito óbvio para a gente. E quando a gente conversa com os nossos clientes em Campinas, essa percepção é perfeita, é imediata. E você comentou, né, uma coisa muito interessante, né, que é essa questão da junção de forças e também os cenários, né, Amaury? Porque você está hoje, a gente viu o seu know-how dentro ali da área acadêmica, né, muito grande, né, o nível que você tem ali de contatos, e juntando agora as forças junto aqui com a Matur, que traz uma técnica também muito legal, então acaba que isso é muito bom, porque você consegue trabalhar as duas vertentes e para você é excelente, né? Seu nome vai cada vez mais crescer lá na região e é o que a gente quer, né? Essa está sendo a nossa função em Campinas, né? A região metropolitana de Campinas hoje deve ter uns 3 milhões de habitantes. Muito grande. Então a gente tem um mercado sensacional em Campinas. E, como qualquer ramo de atividade, tem empresas boas, né, na área contábil e empresas que deixam a desejar. Claro. Né? E com a reforma tributária, o que a gente percebe é que mesmo alguns escritórios contábeis não têm conseguido acompanhar a quantidade de mudanças que têm ocorrido com a reforma tributária. Não foi só a emenda constitucional 132 que é a reforma tributária. Né? Eu sempre digo, olha, isso aqui é quebra-cabeça. A parte do meio é a emenda constitucional. Só que ele vem sendo montada por diversas peçazinhas e que estão modificando totalmente a questão tributária brasileira. Sim, são as ramificações, né, Amaury, que a gente olha, tem várias ramificações, e aí a gente vem com norma técnica, instrução normativa, e que a todo momento está saindo e a gente está tendo, assim, muitas vezes um curto espaço de tempo para se adequar. E como você falou, né, às vezes tem os próprios escritórios menores que não conseguem. A exemplo disso, a gente teve a questão que a reforma da renda também, não só a reforma
tributária, mas a reforma da renda também está aí. E a gente teve, no final do ano agora de 2025, a norma técnica que saiu em novembro e eu tinha até final de dezembro para poder registrar. Como assim, né? Os contadores, clientes, um tempo muito curto. Então, é muito o que você falou, né? Vem de encontro. Toda essa estrutura vai ser muito boa para poder vir de encontro com o trabalho que você quer fazer lá, que a gente tem certeza que é de excelência, né? E para levar a segurança para os seus clientes. Um exemplo é a reforma patrimonial, né? Que foi em novembro, e ela é 90º. Justo. Quem não fizer até o dia 19 de fevereiro vai perder uma oportunidade de pagar só 4% na pessoa física, né, da reavaliação do bem, né, e 8% na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica. Então, isso é realmente aonde vem com a agilidade. O escritório, a empresa que consegue ter essa possibilidade de ter internamente, né, as pessoas pesquisando, analisando e entregando, né, saídas para essas situações, porque tem que ser estudado cada caso, cada situação. Né? Então, o que eu sinto e gosto muito da Matur Contábil é essa retaguarda. Então, que estuda, né, as regras, as leis, e que apresenta essas regras, essas leis... De forma proativa para o cliente também, né? A gente não espera o cliente me perguntar, né? E aí, como é que eu tenho que fazer com essa reforma do patrimônio? Muitos contadores foram pegos de surpresa. E aqui na Matur a gente já fez esse trabalho de preventivamente já chamar os clientes aqui, nós temos que fazer isso, nós estamos com o relógio está correndo, então vamos atacar isso aqui. Então a gente trabalha muito por isso, isso é muito interessante, isso agrega muito valor. Né? Agora me conta um pouquinho também aqui de você, como é que você começou nessa área contábil, nessa sua trajetória aí, conta pra gente te conhecer um pouco mais aí, o Amaury. É interessante, porque meu primeiro trabalho foi no Banco Francês Brasileiro, que hoje é o Personnalité. Então, ele era controlado pelo governo francês. E eu entrei como trainee no departamento de análise de crédito. O que eu fazia? Análise de balanço. Verdade. Mas só que a minha formação inicial era como economista. Então, eu trabalhei como economista 19 anos no sistema financeiro. Aí, quando eu comecei a trabalhar com ensino superior, ia aparecer oportunidades de dar disciplinas da área contábil, às vezes muito mais do que microeconomia. Então, contábil, custo, disciplinas de contabilidade gerencial. E isso foi me incentivando a fazer o curso de contabilidade. Aí eu fiz o curso de contabilidade, só que eu cresci com a contabilidade como professor da área. Né? Aí fui fazer o pós-doc em contabilidade, tinha feito o mestrado e doutorado em áreas um pouco diferentes, mas o pós-doc eu fui fazer em contabilidade, né? Aplicado à inteligência artificial. Mas isso foi me abrindo mais campos, mais caminhos dentro do ensino superior. E chegou um momento, falei, acho que está na hora de você ter um escritório contábil. E aí foi quando eu comecei a pesquisar. Pesquisei diversas empresas, comecei a fazer a pesquisa, acho que em 2021, né? E aos poucos eu fui analisei diversas franqueadoras, e a Matur foi a que eu fiquei voltando, voltando. Fiquei namorando 1 ano e meio a Matur, né? E o que me trouxe de segurança a Matur? Por ela ter uma estrutura por trás tradicional. E que ela entrega a tradição. Né? E aí, claro, que o nome da Matur, 60 anos de Matur, tudo isso influencia. Mas o que mais vim buscar é como vai ser meu suporte para a parte mais específica, mais técnica. Né? Porque um contador não conhece tudo. Né? E o escritório contábil ele é dividido em diversas células e com conhecimentos específicos a cada célula. Né? Então, foi essa a minha busca pela Matur. Até um cliente recente que a gente trouxe para cá, ele falou assim, sabe o que me levou a fechar? Foi você, que eu te conheço. Foi ter percebido, né, que lá existem especialistas para áreas diferentes. Porque no escritório onde eu estou, ele é
o cara tem que ser generalista. Ele não consegue fechar tudo, não consegue conhecer tudo. Ele vai ter dificuldade. Ele está mais suscetível ao erro do que quem tem as várias especializações. Então, aí foi a decisão da Matur e uma decisão Fantástico. Assertiva. e fantástica. Não, e é excelente para a gente aqui, Amaury, escutar esse relato vindo, inclusive, de clientes, né, que você já trouxe aí para a gente, porque é bom quando o cliente entende essa importância, porque assim como outras áreas, como o próprio direito, né, tem várias áreas, criminal, civil, enfim. É importante a contabilidade, as pessoas verem essa importância de que ela vai ter contato com mais de uma pessoa em setores específicos, mas que isso a gente faz para facilitar e levar uma credibilidade melhor para o cliente. Porque quando eu tenho uma coordenadora que é 100% contábil ou uma especialista que é 100% fiscal, eu estou dando mais segurança para o meu cliente, porque aquele especialista ele estudou muito sobre aquilo ali para poder ajudar com muita maestria, né? Diferente que se eu coloco uma pessoa para atender tudo, é quase que impossível, né? A pessoa ter o conhecimento de todas as áreas. Ainda mais na nossa área que muda a todo tempo, né? Então, é muito bom a gente escutar isso, que a gente sabe que a gente está indo pelo caminho certo. E nós, os diretores de negócio, Campinas, por exemplo, a gente sente isso. Quando você tem uma dúvida, que você faz um contato aqui, né, na sede, a gente tem o retorno, mais um retorno com, né, informações bem objetivas, bem assertivas a foco daquele cliente, né? Então, esses poucos meses ainda, né, de Matur, isso acho que foi fundamental para as pessoas ficarem me conhecendo como alguém agora da área contábil, não simplesmente como um professor da área. Isso já é reconhecido, né? Mas mais necessariamente mesmo como profissional contábil. Então, isso é bem bacana. Isso é muito bom. E assim, eu tenho certeza que, igual a gente... você começou agora, né? Tem tá iniciando a trajetória ao que diz respeito a essa parte de comercial, de negócio, mas da mesma forma que você traz um feedback para a gente também leva um feedback para você. O tanto que está sendo assertivo poder te acompanhar, né? E o tanto que o seu know-how acadêmico está contribuindo para... caramba, na sua entrada com os clientes, para poder você trazer também essa importância da questão da técnica, de mostrar para o cliente ali a questão da legislação, da importância dele entender. Então, assim, tá sendo uma construção muito, muito grandiosa aqui para a gente. A gente está muito satisfeito com os resultados que isso está gerando. Nossa, isso que me traz bastante segurança de fazer esse avanço, né? E numa região metropolitana que ela é muito concorrida na nossa área, não é pequena. Tem as pequenas cidades, né? Satélites ali da região metropolitana, e todas essas cidades, elas são ou industrializada em áreas específicas, né? Ou empresas de base tecnológica que têm crescido muito nas cidades regionais de Campinas, a área química, petroquímica, de tecido, indústrias em geral, né? Tem várias multinacionais, né, na região de Campinas, né? Então, é um campo muito interessante para você se desenvolver, crescer, né, e levar o nome da Matur. Legal. Eu sei que você é um cara muito antenado em tecnologia e eu sei que você já também já brincou muito aí com a IA, fazendo... O Doutor Aranha, eu lembro que você me apresentou ele há um tempo atrás. Ele existe ainda. Você me mostrou. Eu lembro nas primeiras reuniões que a gente fez, você me mostrou. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga essa entrada da inteligência artificial dentro do nosso mercado. Como é que você acha que, né, o que isso vai trazer de benefício ao cliente e aos escritórios? Como é que você enxerga isso como uma ameaça ou é um ativo? Porque muitos contadores estão com medo, outros estão usando isso. Cara, isso aqui nós vamos monetizar em cima disso aqui. Então, como é que você enxerga isso? Olha, tem ameaças e oportunidades. Isso aí. As ameaças, a não atualização, né, dos escritórios contábeis, o entendimento que ele pode desenvolver um projeto para eles internamente, com a inteligência artificial, e eles demorarem muito para pegar esse time, ele
vai continuar sendo aquele escritório que ele é pesado e que ele trabalha só para entregar dados para o cliente. E a necessidade, na verdade, né, é que ele tenha agilidade, né, e a possibilidade de fazer o quê? Ser um gestor. Então, a oportunidade é o gestor. Então, o gestor é a oportunidade, né, e a ameaça ele não consegue acompanhar a tecnologia. Uma das pesquisas lá que eu fiz no pós-doc era identificar os provedores do segmento contábil do que eles já tinham de inteligência artificial. Quando eu comecei o projeto em 2023, nós estamos em 26, era tudo incipiente. Então, você conversava com esses provedores, o que eles falavam que eles tinham era BI, não tinha outras coisas, né? Até tem os robozinhos e tudo mais, que isso a gente já é uma tecnologia que já está há mais 10, 15 anos, né, nos escritórios contábeis, mas não era inteligência artificial. Não. Quando eu comecei a entregar os resultados do projeto que eu fiz, né, lá na USP, mudou tudo. O avanço foi muito rápido e a maioria dos provedores tiveram que se adaptar. E a maioria dos escritórios tem a necessidade agora também de se adaptar. Sim. E com a reforma tributária junto, isso está trazendo hoje uma dificuldade muito grande de adaptação. E é quem somos como escritório contábil. Então, aonde a gente tem que olhar a oportunidade. O que nós vamos entregar e o que nós vamos entregar de gestão, de consultoria. Né? Porque muitos dos processos e procedimentos eles vão ser desenvolvidos pela tecnologia, claro, né? E nós seremos, né, quem? Os gestores. Então, para ser gestor, você tem que ter a capacidade de trabalhar com inteligência artificial, com tecnologia, né? E se desenvolver como um consultor. Então, muda muito a nossa profissão e eu acho que para melhor. E você colocou 3 pontos, né, Luiz? Que você colocou aí muito interessante, assim, os 3 pontos, né, que vai mudar, que a gente tem que ser gestor e como que a gente vai ter esse olhar, porque a gente passa literalmente a estar na linha de frente com o cliente para tomada de decisão, porque eu não vou estar a IA, os robôs, enfim. Vai estar operando tudo ali e a gente, enquanto gestor, vai estar na linha de frente com o cliente para ajudar ele na tomada de decisão. E que é o que a gente vê que hoje a maioria dos empresários buscam, né? Que são os contadores mais consultivos, que vai ajudar a levar para eles as melhores soluções. E não simplesmente fazer o beabá do dia a dia, que é entregar a obrigação acessória e calcular guias, porque isso tudo a IA passa a fazer para mim, né? Então, muito legal. Interessante também saber do seu projeto, assim, nessa minúcia de detalhes. Então, é perfeito. E o que eu tenho muito em mente, assim, de observação, ainda não é um trabalho científico aprofundado, não dá para falar que foi uma pesquisa científica, na verdade, o seguinte: cada escritório contábil desenvolve o teu conhecimento. Aquele conhecimento não se aplica, não cabe no outro. É uma realidade daquele local. E conseguir captar o nível de desenvolvimento que houve lá, o que há lá internamente, e trazer isso para os robôs de inteligência artificial, isso vai trazer para o futuro um desempenho mais rápido, melhor e redução de custo para esses escritórios contábeis. E a Mator, a gente já sabe que está aí avançando já com a experiência, né, para a inteligência artificial, já temos alguma coisa, né? Já estamos nos debruçando nisso, temos algumas frentes, não somente na parte técnica, como na parte... Começamos nas partes de fora para começar a testar, né, a parte do marketing, a parte do comercial, e agora estamos debruçando cada vez mais na parte técnica, justamente para que, né, como eles falam, eu quero que a IA faça o trabalho pesado para que eu me relacione. Eu não quero que a IA se relacione e eu faça o trabalho pesado, né? A gente quer o contrário. Então, estamos aí desenvolvendo, mas como você muito bem disse,
temos que nos adaptar a essa nova realidade, não há mais volta, não tem como ser de jeitos diferentes, e estamos cada vez mais aprofundando nisso e desenvolvendo esse lado aqui no escritório. Um exemplo interessante do desenvolvimento do Dr. Aranha é da pesquisa, tá? Então ele não existe como IA disponível para o mercado. Foi a capacidade dele de fazer análise econômica financeira de uma empresa a partir dos demonstrativos contábeis, né? Fazer o valuation e também fazer análise da necessidade de capital de giro. Porque muitas empresas, a realidade de dificuldade de sobrevivência é a necessidade de capital de giro, e como ela está sendo financiada, o que é recursos não onerosos, o que é recurso próprio, né? E essas fontes, como essas fontes estão distribuídas, para ter uma boa ideia. E isso agiliza numa proporcionalidade muito grande. Brutal. É brutal. É brutal. Um exemplo que eu dou é o seguinte: eu peguei essas ferramentas, joguei para alguns alunos em sala de aula. Eles levaram, mais rapidinho, 25 minutos. Olha só. Os mais nerdinhos, 45 minutos para fazer 30 segundos. Com assertividade 100%. Então, realmente, é uma mudança na nossa profissão. Nossa profissão hoje é uma profissão muito mais tecnológica, Sim. Né? Do que operacional. Né? Então, a necessidade das pessoas estarem atualizadas é muito grande. O próprio MEC está implementando as novas DCNs a partir de 2026, que ele já leva em consideração esse avanço para a tecnologia, né? Ser um curso que ele seja mais multidisciplinar e que ele prepare o profissional da área, né? Principalmente, né, para ser um profissional consultivo. Que interessante. É isso. Não, fica à vontade. Não, você ia falar, pode falar. Não, é porque é interessante ver você colocando isso, né? Porque é muito importante, né, começar lá da base. Às vezes a gente pega alguns alunos ali e fala, eu não tenho a prática, eu não tenho a parte consultiva, eu não tenho a parte legislativa dentro do curso, eu tenho desafios quando eu saio no mercado. Então, ver você colocando isso, né, é muito legal para a gente que está aqui na ponta, até porque a gente sempre está no mercado buscando profissional. Então, isso é muito bom para a gente. E os desafios continuam sendo grandes, porque o profissional contábil, quando sai de lá, de uma faculdade, o aprendizado dele é dentro do escritório. É ali que ele se desenvolve, ali que ele vai ver milhões de coisas do dia a dia, da prática, que ela não é aquela teoria. Ela é mão na massa. Mão na massa. Né? Mas com a reforma tributária que vai, né, em algumas áreas, principalmente na área tributária, né, ela vai enxugar bastante o processo, vai facilitar muito a vida do escritório contábil. Isso não é agora, isso é no futuro. Isso é 2032. Agora, a coisa continua tendo que ser o que a gente faz, né? E que não é fácil, né? Ela necessita de profissionais técnicos com experiência, e aí vai trilhar duas linhas, né? Durante 7, 8 anos aí, né? Então, imagina tudo isso entrando na lógica, a inteligência artificial, as novas tecnologias, né, que vem aí com a inteligência artificial, os provedores de contabilidade, cada hora vão vendendo uma coisa diferente para a gente. Difícil para a gente também analisar o que é bom, o que é fácil. Como a gente estava naquele congresso que nós encontramos lá em São Paulo, é uma oferta tão grande, realmente, que você fica perdido. O que é bom, o que não é, o que vale a pena, né? A gente realmente é um bombardeio de ofertas hoje em dia no mercado. Olha, eu saí com registro, acho que de umas 25 empresas provedoras para fazer esse trabalho, ajudar aí meu supervisor, né, a fazer um levantamento lá para o projeto da USP. Teve uma hora que eu falava, cara, quem que é essa empresa aqui mesmo? Aí você se aprofundava nela e falava, gente, nossa, olha o que ela tem, olha o diferencial que ela tem. Aí algumas que tinham os nomes já tradicionais, nossa, ele não desenvolveu isso ainda. Então, é muito difícil para a gente tomar a decisão. É uma análise
bastante específica, de muito conhecimento do escritório contábil para isso. E a gente usa 2 ferramentas que eu acho muito legais aqui, e elas são muito boas, né? Então, a escolha da Matur também para as ferramentas de tecnologia que ela tem por trás, eu acho que foram excelentes escolhas. E a gente testou várias para escolher. A gente faz um teste aqui extenso para escolher essas ferramentas, né? Elas são escolhidas realmente a dedo. Claro, vez ou outra a gente tem que trocar, ajustar a rota, mas elas são... A gente debruça sobre isso mesmo para decidir a melhor ferramenta para estar aqui nos servindo e servindo os nossos clientes. É muito bacana. Isso é excelente. E uma coisa, igual, né, a gente colocando aqui essa questão a gama que a gente tem da oferta hoje, né, no mercado. E, às vezes, em trocas, né, às vezes eu converso com outros colegas da área, principalmente, às vezes, escritórios menores, de interior, e muitos ainda estão, mesmo com tantas evidências que a gente tem no mercado, com tudo isso que a gente está vendo acontecer, a gente ainda vê que tem muitos colegas de profissão que estão relutando com tudo isso que está acontecendo, né? Não entenderam ainda tudo que está acontecendo. E interessante que até esse final de semana eu estava em um interior, próximo aqui, inclusive, de Belo Horizonte, e conversando com um colega da área e tudo, e ele falando, Dani, mas não é assim. E eu disse, olha, o meu pensamento é o seguinte, eu pego como exemplo a tecnologia do aparelho celular, né? A tecnologia, uma vez que ela foi desenvolvida, ela não volta para trás. Porque você nunca mais deixou de usar o celular para usar um orelhão na rua. Você nem vê orelhão hoje na rua. Então, não existe. Então, eu gosto de trazer essa analogia para tudo que é da área de tecnologia, porque tem várias coisas que vai surgindo ao longo do tempo, e uma coisa é fato, nunca volta para trás. Ela pode, às vezes, sempre se aperfeiçoar, alguma coisa ali melhorar e tal, porque às vezes não atendeu de forma assertiva, mas voltar para trás não volta. Dani, não volta para trás e atropela. Justo. É esse. Justamente. E é a maior dor que a gente tem hoje. Ela veio tá atropelando a gente. Né? Muito veloz. E aí, é aquela coisa que me dá segurança com a Matur Contábil. É que ela vem acompanhando e ela é ágil com as mudanças e é ágil com as informações que vão sendo liberadas para a gente, para os diretores de negócio, né, dessas unidades, e que isso dá uma segurança enorme. E, às vezes chega uma informação, nossa, isso é tão novo, né? Vamos aprofundar um pouco mais. Na hora que se aprofunda, você vê que vários clientes seus tem aquela necessidade que não foi dito aquilo a ele. E que talvez ele perceba, ou por acaso, que ele vê uma informação na TV, ou ele deturpa aquela informação, porque a gente hoje vive com uma quantidade de fake news absurda, ela atrapalha até a nossa profissão. Justo. Né? Cada hora é uma situação que o cara vem correndo, mas isso vai acontecer para mim? Será que vai me prejudicar? Então, ele não conseguiu ter a interpretação correta dos nossos clientes, né? Então, essa capacidade que a gente tem de levar ele e falar, olha, isso, a lógica é tal, tal, tal. E analisar cada caso para ver como deve ser aplicado os conceitos contábeis, fiscais, né, RH, né, e tributários aí para o teu negócio. E adaptar, né? E aí vem aquela história. Quando você tem esse conhecimento, você tem o quê? Criatividade. Né? Criatividade para dizer, olha, você, talvez, se você mudar, né, a modelagem desse produto, você vai poder se utilizar disso, né, como elisão fiscal, né, para melhorar a quantidade, reduzir os impostos que você paga. Você usou uma palavra, eu gosto de usar duas. Você falou da criatividade. Eu ainda coloco a credibilidade também. Porque, assim, quando a gente está nessas reuniões mais estratégicas, né, e nós conseguimos aqui ofertar muito isso para os nossos clientes, então, quando a gente está nessas reuniões mais estratégicas, que a gente vem com a criatividade que você falou, né, com todos os nossos planejamentos, sugestões, enfim. Mas, além disso, a gente vem com a nossa credibilidade, a segurança para estar falando ali de quem conhece mesmo. Como você falou também, né? As redes sociais, a gente tem
banho aí de várias coisas, em vários lugares de informações. Muitas vezes o cliente acredita sem nem pesquisar e tudo. Então, chega aqui para a gente falando certas coisas e a gente junta a credibilidade com a criatividade e o cliente sai de uma reunião totalmente encantado. E isso para a gente é muito bom, Amaury. E uma receita, ela não é imutável. Não. Justo. Né? Uma receita, na verdade, uma receita, você pode modificar ela todo tempo. A todo tempo, né? O meu bacalhau Zé do Pipo, que quando vocês forem para Campinas, eu vou fazer para vocês. Mas toda vez que eu faço, ele fica um pouquinho diferente. Então, é um ingrediente diferente que entra. Então, é para cada realidade, para cada momento, para cada grupo de pessoas e para cada empresa em especial. Então, eu acho que essa criatividade, né? E também a credibilidade. Que eu achei ótimo. E eu acho que tem sido percebido através de mim em Campinas. Né? Então, é uma capacidade de expansão muito grande, de reconhecimento bastante interessante e é um trabalho gostoso de fazer, né? Demais. Ai, que bom, a gente fica muito feliz, né? Igual você falou, né? Tudo muda, né? O projeto, a gente às vezes desenha um projeto, mas o projeto ele é vivo, né? Ele está vivo, ele está acontecendo. Então, tudo aquilo que está vivo e está acontecendo, a qualquer tempo você pode estar modificando, trazendo coisas novas. Então, é isso que a gente quer. Né? Isso é muito bom. Sensacional. Gostoso ser Matur. E Matur Campinas agora. E, Amaury, fala um pouquinho para a gente, né, esse tempo que você já está, assim, agora podemos dizer, mais na linha de frente, enquanto um diretor de negócios ali da Matur Campinas. Como que está sendo a sua percepção em relação aos clientes e todas essas alterações, né? Reforma tributária, reforma da renda, reforma do patrimônio. Então, você está ali conversando com eles. Qual que é a sua percepção? Os clientes, eles estão entendendo a importância disso e vendo a importância de estar em um escritório que vai conseguir ajudar eles, né? Desconhecimento total. Total acho que é muito, né? A gente fala de desconhecimento total, mas não tem a percepção de que a mudança é grande e que o planejamento da mudança tem que ser agora. Esses dias eu entrei numa pequena salgaderia para comprar lá umas comidinhas lá para a gente. Foi no sábado agora, né? Que eu vinha no domingo de madrugada para cá, então vamos jantar o que? Algumas coisas levam para dormir cedo, para acordar de madrugada. E aí a pessoa falou assim, passa o Pix. Ela falou assim, vamos aproveitar passar o Pix agora, porque no futuro, né, a hora que você for pagar com o Pix, você vai ser tributado. A hora que você for pagar com o Pix, você vai ser tributado. Então, o desconhecimento é muito grande e acho que esse é um trabalho nosso, de formiguinha, sério, falar aquilo que realmente é. Quando a gente não sabe, a gente se aprofunda, estuda, né? Diz ao cliente que vai fazer o levantamento e entrega depois a ele né, as respostas com responsabilidade e conhecimento. Então, acho que a retaguarda que a gente tem aqui, eu tenho conseguido, em algumas situações, que eu falo, cara, eu preciso de mais 2 ou 3 pessoas, 3 profissionais me dizendo se é isso mesmo, né? E vendo a opinião deles, porque a mudança é grande. E mudança é o que é? Análise. Eu posso fazer uma análise diferente de você, Dani, como posso fazer uma análise diferente do Luiz. Justo. Bom, vamos sentar aqui, vamos conversar. Então, acho que isso a gente sentiu, eu sinto essa existência disso dentro da Matur, né? Não sinto não, ela já existe. E diante desse cenário todo aí do novo arcabouço tributário e da inteligência artificial, o que você, Amaury, está esperando aí dessa nossa parceria, desse crescimento para esse ano 2026? O que você acha aí? Nós vamos galgar bastante sucesso, vários degraus. O que você pensa? Eu acho que tem toda a possibilidade pelo reconhecimento da capacidade de entrega da Matur, da gente ter aí uma expansão bem interessante, da gente crescer bem aí em 2026. E quando eu optei em 2025, não saía da minha cabeça. Esse é o momento. Esse é o momento. Esse é o momento de levar conhecimento. Não é o momento de ter a DAS.
É o momento de levar o conhecimento. E foi a minha decisão final para estar aqui na Matur. Bom demais. Já está com o seu planejamento e projeção de faturamento ok? A gente tem a Shirley aí. Eu digo o seguinte, cada reunião é um aprendizado diferente com a Shirley. Né? E isso é muito bom. Então, toda reunião é uma dica diferente, é uma percepção diferente dela, né? E aí, essas dicas eu tenho levado muito em consideração, né? Não é simples fazer esse planejamento estratégico, ele é complexo, ele precisa de não só de determinação, mas também colocar o tempo para desenvolver os projetos, né? Então, e a paciência da Shirley ajuda muito. Isso é ótimo, a gente fica feliz com isso, porque é uma coisa que não tem como, tem que ter o planejamento, tem que saber aonde você quer chegar. Então, o que a gente puder, a gente vai estar sempre aqui para poder ajudar. Eu agradeço muito. E a gente tem sentido que esse retorno a gente tem mesmo. Ai, que ótimo. Foi bom demais. Nós estamos chegando aqui, então, já quase 50 minutos aqui de papo. Passa rápido. Nossa, demais. boa. Massa, né? Mais um pouquinho. Eu quero agradecer você, Mauri. Eu tenho certeza que a nossa parceria será de muito sucesso, muito aprendizado, muito conhecimento. Tenho certeza que a gente tem muito a aprender com você e você também tem muito a ganhar com essa parceria. E agradeço. Espero que muito sucesso para Campinas. Tenho certeza que a gente tem um oceano azul ali para a gente aproveitar. E agradecer mais uma vez que está conosco e deixar aqui para você dar umas palavras finais a quem está nos assistindo aí. Então tá bom. Matur Campinas, olha, a hora que precisar de qualquer informação, pode me procurar e vocês vão ter os resultados aí com conhecimento, com ética e com aprofundamento do estudo para cada perfil de cliente, para cada empresa diferente. Mauri, foi um prazer ter você aqui conosco, né? Mais uma vez, poder trocar figurinhas, né? Trocar experiências com você, saber, né, um pouquinho mais lá, conhecer um pouquinho mais da região onde você vai atuar, entender um pouquinho mais para poder, do lado de cá também, a gente ousar em fazer ações e o que for para poder estar te ajudando lá na região, é muito bom. Então, a gente agradece imensamente você estar aqui conosco. A Matur vai estar sempre de portas abertas para você. Muito obrigada por aceitar o convite e obrigada por ter se tornado Matur conosco. E é isso aí. Eu agradeço muito, estou muito feliz. É isso aí, pessoal. Agradeço. Até o próximo episódio do Acelera Contador. Abraço.